Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é de física, mais especificamente resolução de exercício com velocidade média. Solta a vinheta! É o seguinte, a gente vai começar fazendo uma lista de exercícios que eu fiz lá na minha escola. E aí eu vou explicar cada um deles, são 8 exercícios. E aí a gente vai aqui fazer essa continha bonitinha. Vamos lá. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual a sua velocidade escalar média em metros por segundo? Então, nós temos assim, ó. Nós temos o nosso ΔS, que são 1.200 metros, e o nosso ΔT, que são os nossos 4 minutos. Sempre busque fazer isso. Pegue o ΔS e o ΔT primeiro e depois você arma a continha, certo? Se não houver, a gente vai fazer questões para vocês saberem. Aí é o seguinte, esses 4 minutos não podem ficar desse jeito. Até porque aqui nós temos metro. E aí, para fazer parzinho com o metro, nós precisamos dos segundos. Então, para eu saber quantos segundos tem 4 minutos, é só fazer assim. 60 segundos vezes 4 minutos. E aí, nós temos 240 segundos. Agora sim. Agora, nós podemos armar nossa continha. Vm igual a ΔS sobre ΔT. Essa fórmula é primordial, gente. Vocês têm que saber essa fórmula de cabeça. E aí, a gente só encaixa o que tem na fórmula. 1.200 sobre 240. E aí, aqui, de acordo com as minhas continhas, né? Ficou 5 metros por segundo. Essa é a resposta. Tá certo? Você descobre o ΔS, descobre o ΔT e encaixa na fórmula. Ah, mas ele não deu ΔT, o que eu vou fazer? Calma lá. Vamos descobrir agora. Segunda questão. Uma partícula percorre 300 metros com velocidade escalar média de 30 km por hora. Em quanto tempo faz este percurso? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem nosso ΔS, que são 300 metros. E aqui ele não deu o ΔT. Aqui, ó, vai ficar como interrogação. E por último, ele deu a velocidade média, que são 30 quilômetros por hora. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai primeiro converter o seu ΔS. Aqui nós temos 300 metros, tá certo? Para eu transformar em quilômetro, é só eu dividir por 1.000. Então, a gente pega 300, que é a nossa distância, e divide por 1.000. Aí você pergunta, meu Deus, para que é que você vai transformar em quilômetro? Porque a velocidade média está em quilômetro. Então, se está em quilômetro, você tem que transformar as outras unidades, tá certo? Se aqui tivesse em metro, não precisava transformar, porque aqui já estava em metro. Mas vai ter que transformar. 300 para 1.000 não dá, 0,3. Aí dá 3.000, aí zera a conta. Então, agora sim, nós temos 0,3 quilômetros. E aí, é só encaixar na fórmula. Como? Pega aqui a nossa formulazinha, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. E aí, coloca os valores que a gente tem. A gente tem velocidade média? Temos 30 igual. Temos a distância? Temos 0,3. Temos o tempo? Não temos. Vou chamar de x. E aí, é só fazer meio pelos extremos, tá certo? Multiplicar assim. E aí, nós temos 30x igual a 0,3, x igual a 0,3 dividido para 30. Eu fiz aqui as continhas, que eu já tô aproveitando já para ser mais rápido. Aqui a continha vai ficar x igual a 0,01 hora. E aí, em algumas questões, você talvez não possa colocar esse 0,01 hora, mas como o valor aqui vai acabar dando aproximado, eu vou deixar esse valor mesmo. Então, nós temos que nosso ΔS é 0,01 hora, certo? Vamos partir para a nossa próxima questão. Vamos lá, gente, vou fazer aqui no cantinho que vai ser mais proveitoso o espaço. Um atleta percorreu 200 metros com velocidade constante e igual a 10 metros por segundo. Quanto tempo ele gastou para percorrer os 200 metros? Então, vamos lá. A gente tem aqui o nosso ΔS, que são os 200 metros que ele percorreu. E aqui nós temos a nossa velocidade média, que são os 10 metros por segundo. E, novamente, que nem na questão anterior, ele quer saber o tempo, ΔT.
E aí, como é que eu faço? Aqui não precisa nenhuma conversão de unidade, até porque aqui está em metro e aqui também está em metro, tá vendo o M? Aqui os dois M's. Então, é só a gente encaixar na fórmula. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Aí faz velocidade média igual... Eita, pega. Pera aí, galera. Onde tiver a velocidade média, coloca 10. ΔS, 200. E aqui coloca um x, que é para representar o ΔT. Você pode muito bem colocar ΔT, não vai fazer diferença, mas é melhor para chamar. Então, nós temos 10x igual a 200, x igual a 20 segundos, porque aqui está em segundos, certo? Então, a gente tem que o nosso ΔT é igual a 20 segundos, beleza? Vamos lá. Quarta questão. Às 13 horas, um ônibus parte do Rio de Janeiro rumo a Minas Gerais, com distância de 120 km. Sabe-se que sua velocidade média é de 80 km por hora. A que horas ele chegará em Minas? Essa questão é um pouquinho mais complicada, mas eu recomendo vocês fazerem o seguinte. Pega aqui, aí faz uma reta, que é pra gente se localizar. Uma reta bem troncha, desse jeito mesmo. Aí, ó, a gente coloca aqui Rio de Janeiro, que foi da onde ele saiu, e Minas Gerais, que foi aonde ele chegou. Ele saiu do Rio de Janeiro às 1 da tarde, 13 horas. E aí, ele disse que a distância entre Rio de Janeiro e Minas Gerais é 120 quilômetros. E ele também disse que a velocidade foi 80 quilômetros por hora. Então, vamos organizar as informações que a gente tem até agora. A pergunta é, a que horas ele vai chegar? Nós temos o nosso ΔS, que são 120 quilômetros. Nós temos o nosso ΔT, ΔT nós não temos. É uma pergunta. E aqui, velocidade média seria 80 km por hora. Gente, se você souber a fórmula, você vai para a Lua, pelo amor de Deus. ΔS sobre ΔT. Onde tiver velocidade média, eu coloco 80. Onde tiver ΔS, 120. E o ΔT eu não sei, eu vou transformar em x. Meio pelos extremos. 80x igual a 120. X igual a 120 sobre 80. Vamos fazer a divisãozinha bonitinho. 120 por 80 vai dar 1, que vai dar 80, sobra 40. Aí coloco um 0 e uma vírgula. 400. 1h30. Ou seja, nós temos que nosso x é 1,5 hora. E aí a pergunta vem, que horas ele chegou em Minas Gerais? Ele chegou 2 horas e 30 minutos. Tá certo? Porque 1 hora mais 1 da tarde mais 1 hora, 2 horas. Mais meia hora, 30. Se você quiser, você pode converter isso aqui em minutos, que aí vai dar mais ou menos 90 minutos. E aí soma com o valor de 13 horas, certo? Mas é só somar 1h30 mais 1 da tarde, 2h30. Um carro com uma velocidade de 80 km passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia às 7h30. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo que a mesma está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? É outra questão que eu também recomendo vocês fazerem uma linha assim, ó. A questão está dizendo que ele passa pelo quilômetro 240, tá certo? Isso é um marco quilométrico. Não representa a distância que ele percorreu. É só um marco no meio da rodovia que diz aonde que ele está. E aqui nós temos 240 e diz que ele passou por esse ponto às 7h30 da manhã, certo? A outra cidade que ele quer chegar está no quilômetro 300. E ele disse que usou uma velocidade de 80 km por hora. Vamos juntar as informações que a gente tem. Quem é nosso ΔS? Se a cidade B, digamos, aqui a gente vai ser a cidade B e aqui a cidade A. Se a cidade B está no quilômetro 300 e a A no quilômetro 240, a distância da A para B vai ser 300 menos 240, que é 60 quilômetros o nosso ΔS. Ou seja, o tamanho daqui para cá é 60. O nosso ΔT a gente não sabe, tá certo? Porque ele não deu em momento algum. Ah, mas tem aqui o 7h30, tá? Mas foi a hora que ele passou inicialmente. Não foi a hora que ele chegou, muito menos o tempo que ele percorreu. E aí, nós temos a nossa velocidade média, que é igual a 80 km por hora. Aí, é só encaixar na fórmula, gente. Aqui a gente tem Vm igual a ΔS sobre ΔT. Nossa velocidade média é igual a 80. Nossa distância é igual a 60.
e o tempo represento como x. Meio pelos extremos, 80x igual a 60, x igual a 60 sobre 80. Vamos otimizar nosso tempo? Aqui a resposta diz que... Pera aí, galera, que eu não tô achando aqui rapidinho. Gente, eu não achei o valor, aí eu tive que fazer a continha, deu 0,75. Então, nós temos que nosso x é igual a 0,75 horas. Tá, mas ele tá perguntando que horas ele chegou lá. Como que eu vou saber? É só você pegar o seu 0,75 e multiplicar por 60. E você pergunta, meu Deus, por que por 60? Porque 60 indica a quantidade de minutos que tem uma hora. Então, é só você multiplicar. 0, 0, 0. C vezes 5, 30. C vezes 7, 42 com 3, 45. C vezes 0, 0 com 4, 4. 0, 0, 5, 4. 45 minutos. 45 minutos é o nosso ΔT, tá? Agora ele quer saber que horas ele chegou aqui. Ele chegou aqui, literalmente, 8 horas e 15 minutos. Aí você pergunta, como que você descobriu isso? Só somar 7h30 da manhã, que foi o horário que ele saiu, mais 45 minutos, que foi o horário que ele chegou lá, tá certo? Aí nós temos o horário de 8h15. Esse aqui é mais longuinho. Um percurso de 310 quilômetros feito por um ônibus em 5 horas. O primeiro trecho, de 100 quilômetros, é percorrido com a velocidade média de 50 quilômetros por hora. E o segundo trecho, de 90 quilômetros, com velocidade média de 60 quilômetros por hora. Que velocidade média deve ter o ônibus no trecho restante para que a viagem se efetue no tempo previsto? Eu sei que é um anunciado longo, você pode acabar se confundindo, mas a coisa que eu mais recomendo nesses casos é faça a bela da retinha. Pega aqui até aqui. Primeira informação, um percurso de 310 quilômetros. 310 quilômetros é o tamanho da nossa reta. Deve ser concluído em 5 horas. Vamos colocar aqui do lado como informação acrescentada. 5 horas é a distância que deve ser percorrido. O primeiro trecho tem 100 quilômetros e deve ser percorrido com a velocidade média de 50. Ou seja, daqui para cá são 100 quilômetros e a velocidade usada foi 50 quilômetros por hora. O segundo trecho tem 90 quilômetros, ou seja, aqui a gente coloca 90, vai ficar meio impressado. 90 quilômetros e com velocidade de 60 quilômetros por hora. Que velocidade média deve ter o ônibus no trecho restante para que a viagem se efetue como previsto? Ou seja, ele quer saber a que velocidade esse trecho aqui deve ser percorrido. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o tamanho deste trecho aqui. Como é que a gente sabe? A gente faz 310, que é o tudo, menos 90 mais 100, 190. Aí você pergunta por quê? Porque eu subtraindo esse valor aqui, eu vou obter esse pedacinho daqui. 310 menos 190 vai dar aqui 200... É 200, Deus? Pera aí. Pronto, gente, eu tô tão broca esses dias que, pelo amor de Deus, não consigo nem fazer essa continha. Dá 120, viu? Não, tá aqui a continha no canto, tá vendo? 120 é a distância desse pedacinho aqui, ó. 120 quilômetros. Agora, como é que eu vou saber o tempo que foi gasto? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos o seguinte. Temos um percurso de 100 quilômetros, e com uma velocidade de 50. E uma velocidade de 50 quilômetros. Aí a gente vai armar aquela continha básica. Velocidade média igual ao nosso 100... Delta E sobre delta T. Aí a gente substitui 50 igual a 100 sobre x. Meio pelos extremos, x igual a 2 horas. Ou seja, nesse pedaço aqui, foi gasto 2 horas. Mesma coisa. Aqui nós temos 90 quilômetros de distância e 60 quilômetros de velocidade. Por que você está fazendo isso, pelo amor de Deus? Eu estou tentando descobrir cada tempo gasto para eu calcular quanto tempo foi gasto nesse pedacinho aqui. Então, nós temos velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, só reforçando para vocês. E aqui nós temos 60 igual a 90 sobre x. Meio pelos extremos, x igual a 1,5 hora, certo?
Aqui foi gasto 1,5 hora. Tá, e agora como é que eu vou descobrir esse último pedaço? A gente vai fazer assim. 2 horas mais 1,5 dá 3,5. 5 horas, que é o nosso total, menos 3,5, vai dar 1h30. Ou seja, foi gasto 1h30 nesse último pedacinho aqui. Agora é só calcular, minha gente. Finalmente vamos calcular a nossa velocidade média daqui. Nós temos uma distância de 120 quilômetros e um tempo gasto de 1,5 hora. Aí é só a gente dividir, gente. Tá quase acabando. 120 por 1,5. E nós temos que a resposta é... Peraí que eu vou fazer a continha. 80 km por hora! Aê! Essa questão foi bem mais complicadinha, viu, galera? Mas é isso, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com aquele seu coleguinha que está lascado para essa prova de hoje. Faltou algumas questõezinhas, se vocês quiserem eu posso gravar outro vídeo. Mas é isso, galera, um beijo e tchau!